Bom, pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta com mais uma aula de Direito Agrário e Ambiental. Estamos aí na reta final desse semestre extraordinário 2020.3. Muitos estão aí suportando essas aulas, né, até o final. Espero que todos suportem um pouquinho mais. Já estamos acabando, né, agora no início de dezembro, tá certo? Em relação à segunda nota, já tivemos a publicação de parte dessa segunda nota. Agora vamos ter a última parte, certo? Acho que semana que vem eu publico a atividade que vocês terão que fazer, valendo 50% dessa nota, tá certo? Publicamos 50% e agora teremos mais 50%. Bom, hoje eu gostaria de começar diferente, né? Geralmente eu passo um vídeo, não é? Alguma atividade, né, mais interativa. Agora nós vamos assistir um vídeo no início, bem interessante, para nós falarmos sobre o finalzinho do Código Florestal e começarmos a falar sobre impacto ambiental, estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental e o relatório de impacto ambiental. Então tem relação com esse vídeo que nós vamos ver. Eu acredito que vocês vão fazer uma relação, né, com um vídeo que tem de mais ou menos 30 anos, um documentário, Ilha das Flores. Eu acho que a maioria de vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Está disponível no YouTube, documentário Ilha das Flores ou Ilha das Flores. Certo? Tem 30 anos, ganhou diversos prêmios. É um videozinho, um documentário maravilhoso que abre a nossa cabeça sobre as questões ambientais, econômicas, políticas e sociais do nosso país e de países que estão na mesma linha aqui do sul global, tá certo? E esse vídeo é um vídeo mais novo, que fala sobre os novos personagens da Ilha das Flores, que realmente existe, né? A Ilha das Flores realmente existe. Então, vou colocar para vocês aqui o vídeo. Prestem atenção, alguns minutinhos, acho que 10 ou 13 minutos de vídeo. Até lá. 30 anos depois do lançamento do curta-metragem Ilha das Flores, reconhecido no Brasil e no cenário internacional, algumas coisas mudaram na principal locação da produção, a Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. Porém, a comunidade ainda convive com dilemas, como a desigualdade social no mesmo território, a obra da nova ponte do Guaíba e o descaso do poder público. Além disso, relatam as consequências que o curta-metragem ocasionou. Para nós não mudou nada, porque para nós só foi um curta que nos botou muito para baixo, né? De benefício nada. Até para arrumar emprego, o pessoal das ilhas, da Ilha Grande, tinha que dar endereço de outros familiares que moram em Porto Alegre para poder conseguir emprego, porque na época assim parecia que quando a gente chegava a gente era pior que bicho. Aquelas pessoas que estavam tipo num contrato era para correr atrás daquele caminhão, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Naquele momento, como vinha o caminhão das verduras, o pessoal saiu, todo mundo viu aquilo e começou a correr junto. Aquele bando de gente nem sabia, pensando que era. Só que entrou só os que foram filmados, que estavam inscritos. Não era bem aquilo, tá? Não que não existia, que as pessoas buscavam e pegavam os alimentos e aquilo. Mas não era aquela disputa com os animais ali, tá? Não. A comunidade naquela época era uma comunidade bem carente. Não tinha nada. Naquela época, né, não tinha luz, não tinha água. Naquela época, né? Não tinha luz, não tinha água. Não tinha nada. Nada. Dizendo assim, nada. Só o caminhão-pipa. Caminhão-pipa nós tinha. Na verdade, alguma coisa, não tinha água, não tinha luz, mas isso aí, na verdade, foi uma batalha dos próprios moradores. Aí colocaram luz, colocaram água, porque na época que veio essa filmagem, não tinha água encanada, como se diz, era a pipa que trazia, mas não tinha da prefeitura trazer essa água. Só que aí deu certa visibilidade negativa, mas deu visibilidade, porque nós fomos vistos. Várias coisas assim foram evoluindo, mas são coisas assim muito ativas, na verdade, né? Precisaria muito mais, né, para poder dar melhores condições de pessoas, né?
que o poder público não dá bola? Em primeiro lugar, porque não interessa. Não interessa pessoas que não votam ou que são em pequena quantidade, né, e não têm poder nenhum. Elas são esquecidas, abandonadas. A gente se sente abandonado, excluído, essa é a palavra mais correta, excluído mesmo. Total abandono, porque, veja bem, Marquesã não está dando conta nem de Porto Alegre. E nós das ilhas, nós estamos de frente para Porto Alegre está de costa para nós, isso eu digo sempre, sabe? Porque tu tá ali, ó, gritando, se tu for na Ilha da Pintada, tu enxerga Porto Alegre assim, ó, né? Tu enxerga, tu tá de frente para ele, mas eles estão de costa para nós. A história de ponte do Guaíba, eles fizeram um levantamento onde a ponte nem vai afetar para que as pessoas tirem. Aí inventaram a compra assistida, que não era esse projeto. O projeto era fazer um empreendimento na área sul da ilha para que as pessoas pudessem morar e se deslocar daqui para lá. Mas isso foi em 2014, era um projeto lindo. Também elas servem muitas vezes de bucha de canhão para abrir novas áreas de especulação imobiliária. À medida em que muitos terrenos de pobres ali, depois de mais ou menos consagrados, foram comprados a troco de banana para botar mansões milionárias, né? Então essa parte é outra que o poder público não enxerga, né? A destruição através de especulação. De pessoas que têm um mau gosto tão grande numa mansão dentro de um parque e põe um mental tirando dali as plantas nativas. O que mudou foi o seguinte, o pessoal teve mais consciência, que o pessoal sempre trabalhou com reciclagem, isso é verdade. Mas tivemos galpão de reciclagem, tem o pessoal que recicla nas próprias casas e ganha o seu sustento trabalhando com o lixo que o pessoal não consome, né? Que é o lixo seletivo. A maioria do pessoal das ilhas vive de reciclagem porque são pessoas que não têm estudo, sabe? Aí a Prefeitura de Porto Alegre às vezes diz assim, a gente levou vários cursos e as pessoas não quiseram aproveitar. É verdade, trouxeram vários cursos, só que assim, ó, os cursos a pessoa tinha que ter estudo, aí esbarra ali, sabe? São dois extremos muito tristes, né? Pessoas que estão ali por não ter nenhuma opção e pessoas que estão ali tendo todas as opções, decidem lá não preservar, mas destruir. Na sua grande maioria, claro que existem exceções. Conversando, e eu conversar muito com a dona Nazaré sobre essas coisas, né? E, inclusive, ela disse que a ilha teve muita pobreza. Hoje a ilha não tem esse nível de pobreza que se tinha anteriormente. Hoje não. Hoje nós temos professores dentro da ilha, nós temos assistência social dentro da ilha, entendesse? Nós temos fazendo faculdade dentro da ilha, com toda essa dificuldade. Nós temos as crianças que não faltam, tem 8ª série aqui no colégio, tem aula na noite, entendeu? Tudo luta da comunidade, senão nada disso a gente tinha. E eu estava nesse filme, só que eu não apareço, mas apareceu famílias minhas. Aquilo ali foi usado um lixão, que era lá onde é o Big hoje em dia. O Big, lá era o lixão, fizeram uma tomate lá e implantaram aquilo e depois não fazer que eles não falam isso. Eles não falam, eles falam a ilha, não sei o que não tem flores. Mas está subentendido que seria ali, mas ele não declara realmente que é ali. A gente conseguiu muita coisa, mas não está ainda como a gente queria. Tu entendeu? Não está. Porque a gente quer mais. Não é porque a gente mora na ilha que a gente não vai ter mais coisa que a gente precisa para as crianças. Para mim, não. Já estou com 74 anos. Entendesse? De repente, muita coisa que vai vir para dentro da ilha eu não vou ver. Né? Mas eu espero que meus filhos, meus netos vejam. Bom, pessoal, vocês compreenderam um pouco do contexto dessas pessoas nessa comunidade. Eu espero que vocês assistam, quem não assistiu, o documentário Ilha das Flores, para compreender mais ainda o contexto de não mudança dessa comunidade, né? Que é o que está em pauta nesse vídeo. Né?
quando você há 30 anos assistiu o documentário Ilha das Flores e hoje, depois de 30 anos, você assiste esse documentário com novos personagens da Ilha das Flores, você verifica que não houve muita mudança, não houve mudança no contexto sociopolítico e econômico dessas pessoas, não é? E como pano de fundo nós temos aí a poluição, o impacto ambiental, né? A questão é responsabilidade de quem, não é? Eu defendo que a responsabilidade é do poder público, prioritariamente. Ele que deixou de investir, ele que deixou de educar, ele que deixou de dotar as pessoas das ferramentas cabíveis para que elas possam efetivamente exercer sua cidadania ambiental. Então é fundamental que para o exercício de uma cidadania plena, e nessa cidadania plena você tem a cidadania ambiental, você possa efetivamente ter as condições reais, concretas, para reciclar o lixo, os resíduos, não é? Reutilizar a água, né? Ter acesso à água, ter acesso a um saneamento completo, ao esgoto tratado, consequentemente, a uma correta drenagem do seu espaço geográfico, enfim, uma série de itens que compõem um pacote de cidadania mínima, o mínimo possível e necessário para uma dignidade humana. Então, o que está na base de todo esse processo é a dignidade humana que está em jogo. E hoje, num debate sobre o direito da natureza, você tem aí também a dignidade da natureza, que é um debate que vários países estão fazendo. Inclusive, o nosso Supremo Tribunal Federal tem feito esse debate, não é, para aumentar mais ainda a proteção do meio ambiente. Então, esse vídeo começa a aula de hoje com essa polêmica e para que nós pensemos mais um pouco. Quem não assistiu Ilha das Flores, vai lá no YouTube e assista posteriormente a esta aula e você vai compreender todo o contexto, se bem que esse vídeo dá para compreender a situação muito similar a diversas comunidades que nós temos em todo o nosso país. Tá ok? Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, hoje nós vamos complementar, certo, o conteúdo sobre o Código Florestal de 2012, tá ok? Então, vamos... Eu falei rapidamente e eu quero retomar esse conceito de florestas, tá certo? O que são florestas na verdade? O que é que nós podemos classificar como florestas na verdade? Certo? A definição comum de floresta é qualquer grande área de terra coberta de árvores ou outra vegetação que produza madeira onde as copas se tocam formando um teto verde. Mata, mato, bosque, capoeira e selva são alguns dos nomes populares dados à floresta. Então, a floresta seria aquele espaço relativamente fechado, não é? A nossa caatinga, que compõe o nosso semiárido, o bioma catingueiro, né, que compõe o nosso semiárido, a Mata Branca, tá certo? É um resquício dessa floresta. Dessa floresta da Mata Atlântica, né? Ainda tem resquícios ao longo da Caatinga de uma floresta mesmo, de uma mata fechada, não é? Mas na maior parte hoje do semiárido em processo de desertificação, com queimadas também, é bom refletir e enaltecer, mas destacar isso, que há queimadas, há desmatamento, há destruição, certo, da biodiversidade na nossa Caatinga, no nosso bioma catingueiro, na nossa Mata Branca, e que realmente era uma mata, hoje não é mais. A floresta que antes existia deu espaço a essa mata esparsa, né, aberta, né, que nós não podemos chamar de floresta, consequentemente. Então, assim, se defende que a Caatinga tenha uma normatização específica, especial. Os juristas entendem que não há ainda uma normatização específica para o semiárido em termos de bioma Caatinga, tá certo? É preciso uma normatização mais específica. Claro que no bojo da Constituição Federal, certo? No bojo do ordenamento constitucional e do ordenamento infraconstitucional, nós temos como proteger a Caatinga, sim. Nós temos instrumentos
mas nada muito sistematizado. Importante destacar que meu papel aqui nessa disciplina é falar sobre as ferramentas jurídicas, sobre os conceitos jurídicos e fazer uma inter-relação desses conceitos jurídicos com o meio ambiente, com alguns aspectos da agroecologia, tá ok? Não é falar de biologia, não é falar de botânica, mas falar o que o direito incorporou como elementos ambientais dentro da sua linguagem jurídica. Então, essas florestas podem ser classificadas em naturais ou plantadas, homogêneas, primárias ou secundárias e ripárias, tá ok? São naturais quando se encontrarem no seu estado original, sem intervenção humana. E aí vale um questionamento. Será que existe algum lugar na Terra que ainda pode ser considerado intocado? Não é? Intocado. Talvez nós possamos falar de lugares ainda bastante preservados, não intocados. Né? Esse mito da intocabilidade da natureza é, como eu falei, é um mito mesmo. Né? Na realidade não se concretiza. Né? Nós temos recantos do nosso planeta bastante preservados, na nossa Amazônia, recantos preservados. Então, essa floresta natural, ela está em momento de decadência, em momento de desaparecimento total no nosso planeta, para não dizer que está totalmente desaparecida. Tá, ok? As plantadas são aquelas intencionalmente produzidas pelo ser humano para atingir um objetivo específico, seja produção ou conservação. As florestas que são criadas de eucalipto, né, para a exploração da madeira, para o reflorestamento, desrespeitando muitas vezes a biodiversidade e as características nativas das regiões. Muito importante que o reflorestamento, a recuperação, né, o renascimento daquele espaço florestal seja feito através de matas, através de espécies nativas. Espécies nativas são fundamentais. Então, as plantadas são aquelas intencionalmente produzidas pelo ser humano para atingir um objetivo específico, seja produção ou conservação. Florestas primárias são aquelas que nunca sofreram derrubada ou corte, originais de uma região. Aí, mais uma vez a pergunta, nós encontramos no Brasil, por exemplo, esse tipo de floresta primária, que nunca foi derrubada, que nunca sofreu intervenção? Uma intervenção, são originais de uma determinada região, são nativas, enquanto aquelas que estão em processo de regeneração natural após derrubadas ou alterações pela ação do homem ou de fatores naturais são chamadas de secundárias. Secundárias, porque ela está renascendo. Ela não é intocada, ela não é primária, ela não é original, mas ela é secundária porque ela está renascendo através do processo de recuperação da própria natureza. Há um processo de revitalização. As florestas homogêneas são florestas plantadas constituídas por apenas uma ou poucas espécies de árvores, como por exemplo a de eucalipto que eu falei para vocês. Não é? Aí dizimando muitas vezes com a biodiversidade da região de espécies nativas, você planta só uma determinada espécie. É como a monocultura na agricultura, que não é interessante, não é bom. A diversidade sempre é interessante, inclusive na natureza, certo? Traz essa profusão de vida, né? As florestas ripárias ou matas ciliares são as que orlam um ou dois lados de um curso d'água. Faz parte da área de preservação permanente essas florestas ripárias. Portanto, são as que orlam um ou dois lados de um curso de água, de um rio, de um córrego. Tá ok? Então, entretanto, é importante repisar que o direito de propriedade é limitado, inclusive sobre as florestas, né? Porque muitos de vocês podem estar questionando, mas por que o professor Irivaldo está falando de código florestal? O que é que isso tem a ver com o direito agrário? Tudo! Porque justamente a atividade agrícola se dá, muitas vezes, pela derrubada de uma floresta, pela intervenção numa floresta, ou não é? Seja na Caatinga, seja no Cerrado, seja na Amazônia.
certo? Na Caatinga, que não é floresta, certo? Que é mata, seja lá na Mata Atlântica, seja lá nas araucárias, seja lá nos pampas. Então, o artigo 1228 do Código Civil fala que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la, recuperá-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, através de ações de recuperação da propriedade. Então, o direito de propriedade, ele foi absoluto, ele não é mais. Está aqui no parágrafo 1º desse artigo: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Veja, o legislador infraconstitucional, quando elaborou esse Código Civil em 2002, ele já fez uma ponte com o artigo 225 da nossa Constituição. O Código Civil anterior, de 1917, não fazia essa menção específica à função socioambiental da propriedade. Não é só a função social, mas é uma função socioambiental. Ela é mais ampla. Ela atinge não só uma função de dar produtividade àquele espaço de terra, colocando pessoas que precisam trabalhar e que precisam do fruto da terra, mas também preservando, certo, as florestas, a mata no entorno, as áreas de preservação permanente, tendo a sua reserva legal no interior da propriedade. Portanto, esse conceito ele é bastante extenso. O entendimento, certo? E aí, fazendo uma ponte com as áreas de preservação permanente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não é o Supremo Tribunal Federal, às vezes as pessoas confundem, mas o STF não é a principal cúpula, cúpula jurídica é o STF, certo? É o guardião da nossa Constituição. Agora, o STJ também é um tribunal superior. Ele vai fazer a uniformização da nossa legislação federal. Tá certo? Em relação às áreas de preservação permanente, o STJ, as APPs, entende o seguinte: trata-se originariamente de ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra proprietários de 54 casas de veraneio, ranchos, bar e restaurante construídos em área de preservação permanente. Uma situação muito comum no litoral brasileiro, certo? A APP. Um conjunto de aproximadamente 60 lotes e com extensão de quase 1,5 km de ocupação da margem, certo? Esquerda do rio Ivinhema, certo? E curso de água com mais de 200 metros de largura. Pediu-se a desocupação da APP, a demolição das construções e reflorestamento da região afetada e o pagamento de indenização, além da emissão de ordem cominatória de proibição de novas intervenções. Então, aquela área tem que ser preservada, retirar as pessoas que estão ali. Foi o pedido do Ministério Público, na época. A sentença de procedência parcial foi reformada pelo Tribunal de Justiça com decretação de improcedência do pedido. A área de preservação permanente ciliar. Primigênio e mais categórico, instrumento de expressão e densificação da efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a área de preservação permanente ciliar, a APP ripária, ripícola ou ribeirinha, pelo seu prestígio ético indubitável, mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última, a bandeira mais reluzente, por assim dizer, do comando maior de preservar e restaurar as funções ecológicas essenciais, prescrito no artigo 225, caput e parágrafo 1º, inciso 1º, da Constituição Federal. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar a um só tempo a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a
própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias insubstituíveis elevam-na ao status de peça fundamental na formação de corredores ecológicos, elos de conexão da biodiversidade e genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano. Faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal. Compreensível que, com base nesse rácio ético-ambiental, o legislador calcione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território não edificandi, ou seja, que não pode ser edificado, não poderia ser diferente, hostil que se acha a exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana, com as ressalvas previstas em lei de caráter totalmente excepcional e em números clausos, utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto. O 5 diz o seguinte: causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica. Quem fora das exceções legais, desmata, ocupa ou expropria APP ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge a obrigação propter rem de restaurar, na sua plenitude, indenizar o meio ambiente degradado a terceiros afetados sob regime de responsabilidade civil objetiva. Esses são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar as APPs, e aí a gente fecha esse conteúdo mostrando que juridicamente a APP é extremamente relevante, importante para assegurar as funções ecológicas, certo, da natureza. Isso é muito importante, principalmente em relação à água, em relação à própria bacia hidrográfica, como foi visto. No artigo 61A do Código Florestal, nós temos o seguinte: nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Então, até 2008, até esse dia, 22 de julho de 2008, poderia ser explorada. Então, esse é o ponto de divergência até hoje, certo? Jurídica, em que os ambientalistas, os ecologistas entendem que o Código Florestal foi infeliz, e realmente, de certo modo, foi, porque legalizou a exploração, a destruição dessas regiões sumamente importantes, como o próprio Superior Tribunal de Justiça relatou na decisão que eu acabei de ler para vocês, tá certo? E legalizou, na verdade, legitimou essa destruição feita até o dia 22 de julho de 2008. Então a vegetação situada... E aí perdoou essas pessoas que fizeram, que não vão ter a obrigação de restaurar. Então, a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Então, tem a obrigação de manter essas APPs ao redor da sua propriedade. Tendo ocorrido supressão de vegetação, retirada de vegetação, é isso que significa a supressão, situada em área de preservação permanente, a propriedade da área, possuidor ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição, a revitalização, a reconstituição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Se tiver uso autorizado, previsto em lei, tudo bem. Então, a supressão de vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas e restingas, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, que nós vimos na aula passada, que a própria lei diz o que é utilidade pública, que diz respeito ao interesse coletivo, ao interesse da coletividade. Tá ok? Então, a intervenção ou a supressão retirada
né, de vegetação nativa em APP, em área de preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º do Código Florestal, poderá ser autorizada, excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas, ocupadas por população de baixa renda. Veja que é bem complexo, tem que ser população de baixa renda, tem que ser um processo de regularização fundiária. É importante ressaltar que para que tudo isso aconteça é preciso um planejamento detalhado para que essas áreas sejam zoneadas, destacadas, cartografadas, sejam mapeadas. Isso é extremamente importante, é essencial, tá ok? É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução em caráter de urgência de atividade de segurança nacional e obras de interesse de defesa civil destinada à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Aí, se para você mitigar um desastre, mitigar uma situação limítrofe, como está dita aí no texto legal, é preciso que isso esteja bem caracterizado, aí sim o poder público poderá autorizar a intervenção no APP, que está interferindo, impedindo que essa edificação, essa interferência seja realizada. Agora, é preciso que isso fique bem caracterizado, por isso que o planejamento prévio precisa ser realizado para que essas áreas sejam efetivamente escolhidas. Uma região muito interessante de estudar isso é a região do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né, toda feita de morros, né, de construções irregulares e tal. Muito importante tem diversos trabalhos publicados, inclusive nas universidades cariocas, né, que falam sobre isso, sobre esse ordenamento urbano, ambiental carioca, né? É muito importante que isso fique claro, que isso não serve só para eles, serve também para nós aqui no semiárido. Nós temos médias e grandes cidades, principalmente as grandes cidades que ficam no litoral, algumas médias cidades que estão ao longo do semiárido e outras pequenas cidades que são a grande maioria, que precisam se planejar sim em relação a essa ocupação do solo urbano. Isso é fundamental e tem que se planejar desde o começo. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Agora, em relação às reservas legais, é importante dizer que a localização da área de reserva legal, nós vimos que na Amazônia legal 80% tem que ser reserva legal da propriedade, e no caso das outras regiões, 20%. Então, a localização da área de preservação legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios: o plano de bacia hidrográfica, que é um plano de responsabilidade dos comitês de bacia. Olha como a participação da população é extremamente importante. O zoneamento ecológico econômico, né? Como a gente vai coadunar, juntar, fazer uma simbiose entre o desenvolvimento econômico, o crescimento e a preservação ambiental. Isso tem que estar zoneado, mapeado. A formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente, com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida. Como é importante formar uma rede de proteção. Eu tenho uma unidade de conservação, por exemplo, tenho uma unidade de conservação próxima da reserva legal, tenho APPs, certo? E eu posso juntar tudo isso e formar corredores ecológicos para a preservação das espécies, reprodução das espécies, o trânsito dessas espécies nesses corredores ecológicos. Okay? As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade precisam estar catalogadas e as áreas de maior fragilidade ambiental. Agora, o Código Florestal criou o que nós chamamos, o que o legislador chamou e ficou conhecido como Cadastro Ambiental Rural. A intenção desse Cadastro Ambiental Rural foi justamente fazer uma catalogação do uso da terra, do uso da vegetação, certo? Do prisma rural, do prisma agrário com o prisma ambiental e ficar isso registrado efetivamente,
num cadastro. Então, o artigo 29 do Código Florestal fala que é criado o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, o SINIMA. Registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Veja que esse cadastro vai ser fundamental para o planejamento das ações, né? E as ações precisam ser planejadas previamente para que nós tomemos ações preventivas, né? Aquilo que eu falava nas aulas passadas, o Brasil tem que mudar esse hábito de não prevenir, né? Nós temos que prevenir, certo? Principalmente em se tratando de dano ambiental, de possibilidade de dano ambiental, ou um dano socioambiental. Então, parágrafo 1º fala que a inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, que nos termos do regulamento exigirá o proprietário ou possuidor rural, certo? Do proprietário ou possuidor será exigido o seguinte: identificação do proprietário ou possuidor rural, né? Comprovação. Quando se fala proprietário rural ou possuidor, ou é aquele que tem a propriedade ou aquele que tem a posse efetivamente, que está na terra, está usando a terra. Comprovação da propriedade ou posse, tá certo? Inciso 3º, identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da reserva legal. Então, um mapa completo, né? Feito através de GPS, com os pontos geográficos muito bem delineados. Esse memorial descritivo é muito importante, tem que ficar bem detalhado. Então, parágrafo 2º fala que o cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. Tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei 10.267 de 2001. É importante destacar que isso não faz prova em relação à propriedade. A propriedade só através de escritura, tá certo? Isso é apenas um cadastro. Isso é para fins de execução de políticas, principalmente políticas públicas, né? Política agrária, política ambiental, né? E essas duas conjugadas. Parágrafo 3º, a inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogar por mais um ano por ato do chefe do Poder Executivo. É preciso verificar se todos fizeram efetivamente, né? Artigo 30, nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, né? Isso no próprio registro do imóvel, e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal prevista no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 29, agora dito anteriormente, porque está tudo já destacado na própria escritura do imóvel rural, ok? Parágrafo único, para que o proprietário se obrigue, nos termos do caput, deverá apresentar no órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis, onde conste a averbação da reserva legal. Está destacado que a reserva legal existe, o termo de compromisso já firmado nos casos de posse. Então essa foto, ela mostra aí um recorte de um determinado espaço geográfico, mostrando um exemplo de uma propriedade legal. Você tem a reserva legal de um lado, outra parte de reserva legal do outro, a infraestrutura fora da APP, sem interferir na APP, a agricultura sendo realizada fora da APP, tá certo? A apicultura, certo? Dentro da reserva legal. Então, a apicultura é uma cultura que pode conviver tranquilamente com a reserva legal. Inclusive, foi um dos questionamentos que eu fiz no exercício anterior, a diferença entre reserva legal e APP. E muitos responderam, dizendo, olha, na reserva legal a gente pode fazer sim, pode
produzir, né? Não citaram esse exemplo que eu não pedi, né? Mas a apicultura é um exemplo interessante, né? A área de preservação permanente aí indicada na beira do rio, desse curso de água. Sistema agroflorestal, recupera-se a APP na pequena propriedade, recuperando-se ali, a pecuária fora da APP sendo realizada também. Então, todo esse processo em simbiose, né? Mantendo a preservação ambiental e também a produção. Atividades econômicas podem ser realizadas, não é impossível. Agora, em relação à proteção de áreas verdes urbanas, faltou o S aí, o artigo 25 do Código Florestal fala o seguinte: o poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com os seguintes instrumentos. Primeiro deles, o exercício do direito de preempção, ou seja, preferência. O município tem preferência para a aquisição de remanescentes florestais relevantes. Então, tem áreas verdes na cidade, o município poderá adquirir para proteger e fazer um cinturão verde, por exemplo, uma área de preservação, unidades de conservação nessas regiões, tá certo? O 2, a transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. É muito importante essa mescla entre áreas verdes e áreas urbanizadas. Isso é muito vendido hoje nos condomínios, né? Tem a segurança e tem o contato com a natureza, virou um mote publicitário, né? Pelas imobiliárias, pelas construtoras e incorporadoras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás. Mostrando que é importante estar em contato com a natureza, e a natureza se torna aí um pouco de produto, né? E até mesmo no sentido real do que significa recurso natural, né? Inciso 3, o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, né? Empreendimentos comerciais na implantação de infraestrutura. Você vai implantar aqui o condomínio, mas precisa ter uma área verde, para você preservar essa mata. Então, essa conjugação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Inciso 4, aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. Recursos que foram depositados num Fundo Nacional de Direitos Difusos, defesa ambiental, tá certo? E esses recursos podem ser utilizados, certo? Aplicados em áreas verdes, né? E aí isso depende de um grande planejamento, a gente está falando isso há muito tempo, nós nos ressentimos de planejamento, principalmente. Agora, vamos falar sobre impacto ambiental agora, certo? Falamos do Código Florestal, falamos do contexto global de destruição do meio ambiente, da importância de se regular a atividade agrária, isso é importante. Agora, essas atividades podem gerar impacto, não é? Eu até diria o seguinte: toda atividade de interferência, toda atividade econômica, humana, ela tem um certo impacto, certo? Tratar ou falar ou abordar o impacto ambiental não significa que ele não exista. Ele existe. Agora, o que a legislação, e aí o que o legislador que fez a legislação e os movimentos que pressionaram também a feitura dessa legislação, eles pleitearam, certo, que se tivesse uma legislação protetiva, mitigadora dos efeitos danosos da nossa intervenção na natureza. Agora, nós temos resoluções, né, feitas pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o órgão de cúpula, presidido pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa resolução vigente fala o seguinte, que o dano é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota, toda a natureza, certo? Quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E sexto, a qualidade dos recursos ambientais. Portanto, causar dano significa você invadir essas esferas que estão explicitadas em 6 pontos aí na resolução. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direto ou indiretamente afetam todos esses pontos. Então, é a nossa intervenção, é a nossa ação,
certo? Que pode sim causar um dano, por mínimo que seja, certo? É possível medir o impacto ambiental, não é? Essa é uma busca dos profissionais da área, não é? Nós, da área do direito, buscamos traduzir isso do ponto de vista da legislação, do ponto de vista das nossas arguições junto aos tribunais, mostrando que houve impacto ou que não houve, né? Porque você pode advogar para uma empresa, né, que está sendo acusada de causar um grave impacto ambiental, vide o caso aí de Brumadinho e de Mariana, e você pode ser do Ministério Público, mesmo atuar como advogado, acusando junto ao Ministério Público, certo? Acusando justamente a ação de determinadas pessoas jurídicas ou físicas que causaram dano e de difícil reparação ou de necessidade de uma maior intervenção para que haja uma reparação, nem que seja mínima, efetivamente. Ok? Então, não se trata de algo simples. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Não se trata de algo fácil. Isso é fato. Agora, é possível estimar, se aproximar. Quando se fala que é possível estimar, considera-se a possibilidade de estimar, aliás, de aproximar, de calcular, de verificar e chegar o mais próximo possível de uma quantificação do que significou esse impacto. Tá ok? Então, o meio ambiente ele é complexo. Ele é complexo. Diante dessa complexidade, consequentemente, medir esse impacto ambiental não é simples, de forma alguma, certo? Então, você tem ferramentas. Uma ferramenta é o estudo de impacto ambiental, o EIA, certo? Que é um instrumento, né, correspondente a possibilidade de se verificar, de se estimar justamente que impacto houve e que medidas nós podemos tomar para diminuir os efeitos desses impactos. Então, o que é esse estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o RIMA, como resultado desse estudo? É um estudo prévio que deve, por lei, ser feito antes de executar ações potencialmente impactantes ao meio ambiente, como construção de estradas, usinas, indústrias, aterros sanitários, projetos urbanísticos maiores que 100 hectares, 1 quilômetro quadrado, etc. Então, é efetivamente uma busca por relatar e explicitar quais são os danos que podem ser causados e como eu posso mitigar esses danos efetivamente, né? O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, o conjunto de estudos realizados por especialistas de diversas áreas, com dados técnicos detalhados. O acesso a ele é restrito em respeito ao sigilo industrial, não é? Porque nesse relatório que uma indústria, uma empresa vai fazer, né, e vai passar por um processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental, tem os segredos industriais sendo explícitos. E a legislação brasileira protege esses segredos industriais. A propriedade industrial ela é protegida legalmente. Então, o RIMA, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, é a síntese dos estudos em formato menos técnico, mais simples e compreensível de acesso público. Então essa parte ela é mais palatável de compreensão, mais palatável de entendimento. Então como se faz isso? Primeiro se faz um diagnóstico, não é? Eu acho que eu já falei isso para vocês. O diagnóstico é importante para que haja o planejamento. Então, eu estou falando de um estudo de impacto ambiental, é uma peça de planejamento. Então, realiza-se o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando o quê? Primeiro, o meio físico. Segundo, o meio biológico e os ecossistemas naturais. Terceiro, o meio socioeconômico, né? Então, assim, é importante você considerar nesse relatório, nesse estudo prévio, certo? E no relatório que vai ser a produção, que vai ser o produto, na verdade, desse estudo de impacto ambiental. Primeiro, nós temos aí o meio físico. O meio físico é o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo,
os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, isso é todo o meio físico. Então, qual é o impacto que se gera nesse meio físico? É um mundo inteiro, né? É muito complexo isso aí, tá certo? Não é fácil. Isso está na resolução que foi citada há pouco, de 1986, do CONAMA, ainda é vigente. O meio biológico e ecossistemas naturais é o que se fala e se conhece como fauna e flora, destacando as espécies indicadoras, não é, da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente, que nós vimos agora há pouco. Tá certo? Tudo na resolução de 86. O meio socioeconômico é o uso e a ocupação do solo em si, os usos da água, né? E a socioeconomia dos derredores ali da obra, certo? Os arredores da obra que vai ser realizada, que se está pleiteando a licença. Isso pode ser uma obra pública, como a transposição, ou a instalação de uma empresa, de uma indústria, certo? De uma indústria. Destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desse recurso. Eu fico imaginando tal a complexidade da obra de um metrô na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Ou em outras cidades, como em Madrid, Paris, você escavando ali a história, né? No subsolo dessas cidades históricas, você encontra um material histórico, arqueológico vastíssimo que precisa ser preservado. Então, isso precisa estar explícito na autorização que vai ser dada na licença, certo? Qual o destino desse material que vai ser achado potencialmente quando se faz uma intervenção de certa magnitude, certo? Naquele ambiente, seja urbano, seja rural. Tá certo? O uso e a ocupação do solo, os meios econômicos dizem respeito ao uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Tudo na resolução. Como se faz esse estudo? Primeiro, nós fazemos uma análise dos impactos, né? Primeiro, você viu o diagnóstico que nós fazemos de todos esses meios. Segundo, a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através da identificação, previsão, da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios. Veja, estou falando de um estudo de impacto ambiental, de um relatório de impacto ambiental que é feito muitas vezes pelo poluidor, em potencial. Não é? Então, o poder público tem que ficar atento. A fiscalização cabe ao poder público. Né? Se todos esses requisitos estão sendo cumpridos, se vão ser cumpridos ao longo da obra. Certo? Os condicionantes, as ações mitigadoras, certo? Enfim, as compensações ambientais, tá certo? Terceiro, a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos. Porque eu vou ter impactos negativos, por menores que sejam. Entre elas, os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. Não é? 4. A elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Né? Primeiro, uma definição dessas medidas mitigadoras, o que vai ser feito concretamente. Quarto, não é? Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Eu preciso acompanhar. Não é só estabelecer. Eu preciso saber se ele vai efetivamente fazer, em que nível vai ser feito. Se tudo está sendo cumprido a contento, porque senão vai ser embargado. Né? E o licenciamento ambiental? Então, essa intenção de quem vai fazer uma obra, uma intervenção, não é? Uma intervenção na natureza, no meio ambiente, não é obter a licença ambiental. Então, o que é licença ambiental? Ação típica e indesejável
Aliás, na verdade, indesejável não, essa expressão está correta. Indelegável, certo? Essa expressão aí significa indelegável, não é indesejável. Risca aí indesejável. Ação típica, com erro de digitação. Ação típica e indelegável do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo não pode abrir mão na gestão do meio ambiente, por meio da qual a administração pública procura exercer o devido controle sobre as atividades humanas que possam causar impactos ao meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental é uma ação típica e indelegável do Poder Executivo. Então, é o poder público que detém essa prerrogativa de conceder ou não o licenciamento ambiental na gestão do meio ambiente, por meio da qual a administração pública procura exercer o devido controle, né? Afinal, nossa legislação é toda baseada no comando-controle, né? Olha, a norma é essa e agora nós vamos controlar a execução dessa norma. Então, o comando eu determino, eu estabeleço os parâmetros e agora eu vou efetivamente controlar através da fiscalização. No artigo 1º da Resolução 237 de 1997 do CONAMA, para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Aí tem lá a definição legal de licenciamento. Licenciamento ambiental, procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Aí nós temos a definição legal mais extensa do que aquela da doutrina que eu apresentei para vocês, do Edis Milaré. Então, a licença ambiental, produto desse licenciamento, é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Veja que aí a licença ambiental é o objetivo fim, certo? Desse processo todo de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, pedido da licença e aí o licenciamento com a saída da licença efetivamente. Tá certo? Então, a licença é o ato administrativo, é prerrogativa do poder público, é indelegável. Agora, qual a finalidade do licenciamento? Primeiro é fazer com que as atividades potencial ou efetivamente causadoras de degradação ao meio ambiente, pertencentes a particulares ou ao poder público, possam ser previamente analisadas e compatibilizadas. Eu não posso chegar e já construindo, não. Tem que ter um licenciamento, dependendo da magnitude do impacto que eu vou causar. Então, o poder público ele tem essa prerrogativa. Eu preciso para que futuramente não tenha a obrigação de demolir essa intervenção, de desfazer o que eu fiz. E aí o dano foi perpetrado, né? Também garantir a atividade econômica, não é? É importante a atividade econômica, que a atividade econômica seja realizada respeitando as regras de comando e controle ambientais. Não é? Garantir a proteção da natureza é outra finalidade importantíssima, né? E casar a realização de atividade econômica com a preservação ambiental. Terceiro, quarto, né? Garantir que as atividades potencial e efetivamente poluidoras cumprirão os regulamentos da sociedade. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de estudo de impacto ambiental e de relatório de impacto ambiental. Eu vou colocar para vocês aí na tela, eu acho que vai aparecer, né? Aqui nós temos da Eldorado Brasil, PORI, Engineering Balanced Sustainability, estudo de impacto ambiental e RIMA, projeto de expansão da fábrica de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, RIMA, e aqui, né, uma foto panorâmica aqui da intervenção que está sendo realizada. Então, todo o estudo que foi realizado para o projeto dessa expansão da fábrica de Três Lagoas. O relatório de impacto ambiental baseado num estudo de impacto ambiental. Veja o sumário, não é? É um trabalho bastante, que deve ser um trabalho
complexo, um trabalho detalhado, certo? Mas que seja um texto que possa ser lido por diversos profissionais. Aí nós temos a introdução, características do empreendimento, diagnóstico ambiental, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, que nós vimos agora há pouco, né? Esses meios todos que precisam estar detalhados, análise de impactos e medidas mitigadoras, os programas ambientais que vão ser realizados, uma conclusão, e a equipe técnica desenvolvedora do RIMA. A introdução, informações gerais, empresa consultora que foi contratada para realizar, características do empreendimento, tá certo? Localização desse empreendimento, onde está localizado esse empreendimento, mapeamento aí do Google Earth, tá lá, mapa do próprio Google, né? Foi retirado e foi colocado, né? Você pode inserir coordenadas geográficas do GPS nesse programa, natureza e porte do empreendimento, histórico do empreendimento, tá certo? Floresta, que pode ser impactada, a unidade industrial que vai ser instalada, expandida, tá certo? A sustentabilidade, né? E mostrando que a empresa tem essa responsabilidade, tá certo? Programas sociais desenvolvidos pela empresa, né? As justificativas do projeto, né? A localidade, justificativa técnica, ambiental, tá certo? Econômica e social, certo? Descrição geral da unidade fabril, linha 2, né, que está sendo expandida, que foi expandida, aliás, tá certo? E aí vai, com fotos, com gráficos, certo? E qual a atividade que vai ser efetivamente realizada nessa unidade, está sendo objeto desse estudo de impacto ambiental, desse relatório de impacto ambiental para obtenção da licença ambiental. Controle ambiental, como vai ser realizado, não é? Em todos os seus meios, né? Infraestrutura de apoio, certo? Diagnóstico ambiental, certo? A área diretamente afetada, a área de influência direta e indireta dos meios físicos bióticos, certo? Aqui ele está mapeando e mostrando essa área de influência que vai sofrer a influência, certo? Desse empreendimento. Certo? Mais uma vez um mapa, é um meio físico agora, certo? Ventos, umidade, qualidade do ar, e aí vai, não é? Ruídos, certo? Geologia, certo? Recursos hídricos, qualidade das águas superficiais, qualidade das águas subterrâneas, certo? Meio biótico, fauna, flora, e aí vai, mostrando aqui as espécies e o que pode ser efetivamente preservado, né? O que mais aqui que eu não mostrei? Meio socioeconômico, então está debatendo e mostrando todos os meios que nós vimos agora há pouco, o que vai ser feito em relação a cada um, e ao final os programas ambientais vão ser detalhados. E também na própria resolução, que eu vou mostrar para vocês aqui, na própria resolução 237, que eu acabei de citar em relação à própria definição de licença ambiental e licenciamento, nós temos o seguinte, o anexo 1, que detalha quais são as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, certo? Indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, e ele detalha as atividades de cada ramo desse que eu estou citando. Indústria de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de couros e peles, indústria química, ok? Indústria de produtos de matéria plástica, indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, indústria de produtos alimentares e bebidas, indústria do fumo, indústria diversas, né? Ele coloca aí obras civis, serviços de utilidade, aí são expressões mais genéricas, transporte, terminais e depósitos, turismo, atividades diversas, atividades agropecuárias,
né? Uso de recursos naturais. E aí, nessas atividades agropecuárias, nós temos projeto agrícola, criação de animais, projetos de assentamentos de colonização, uso de recursos naturais, silvicultura, exploração econômica de madeira ou lenha, atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre, utilização do patrimônio genético, manejo de recursos aquáticos vivos, introdução de espécie exótica, uso de diversidade biológica. Então esse é o rol, que é um rol bem amplo, certo? Para que as autoridades, o poder público, possa analisar a potencialidade poluidora daquela atividade, tá ok? Então, foi isso, gente, né? A aula de hoje tratamos sobre esse contexto, né, sociopolítico, né, ambiental, no âmbito do direito ambiental, certo? Mesclado com o direito agrário. Continuamos nessa toada aqui, tá certo? Continuamos nessa toada. Bom, quem tiver alguma dúvida, coloca aí no chat para mim, tá certo? Coloca no chat, vai se comunicando comigo, tá certo? E a gente vai tentando resolver todas as dúvidas, tá certo? Eu aviso sempre que tiver aula ao vivo. Hoje não foi possível, certo? Em virtude da instabilidade do sinal, então acho melhor gravar e deixar disponível para vocês, para que não tenha nenhum problema durante a transmissão, tá ok? Então, bom final de semana para vocês. Estamos chegando à eleição municipal. Espero que vocês votem, certo? Conscientemente naqueles que possam conduzir os destinos da sua cidade de forma coerente, com agendas execuíveis e agendas públicas de fato e de direito. E também na semana que vem, no dia 20, nós teremos eleição para reitor da nossa instituição. Então é importante que você exerça o voto, seja aluno, professor ou técnico. Exerça o voto. Não é? Esqueça essa história de o meu voto vale menos. Não, é importante. No frigir dos ovos, todos os votos vão ser importantes. Né? Se num cenário de eleição apertada, qualquer voto a mais, seja de aluno ou de técnico ou de professor, vai fazer diferença no cálculo. Tá certo? Não pense nisso, você faz parte desse processo. Vote. Vote naquela chapa que você entende que vai conduzir a nossa Universidade Federal de Campina Grande por mais 4 anos aí, por mais 4 anos da sua vida, completou aí 18 anos, é uma jovem universidade, né, no nosso país, na universidade pública. Então, desejo boa sorte para vocês, boa eleição municipal. E semana que vem nós voltaremos ao vivo ou gravado, certo? Um abraço para todos e todas.